Segundo Salmo, diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Amém, glória a Deus. O segundo salmo do saltério, ele é chamado de um salmo messiânico. Ele é chamado de um salmo messiânico porque Jesus, durante sua vida, seu ministério, ele basicamente pegava alguns salmos, ele falava que esse salmo é a respeito de mim. Ou durante a sua vida, durante o seu ministério, ele citava esses salmos como se ele fosse o personagem principal desse salmo. Então, em certo sentido, esse salmo, como diversos outros salmos, tem dois níveis de leitura. O primeiro nível de leitura é um nível superficial, que você faz a respeito do contexto do autor do próprio salmo, o seu contexto, que ele escreveu. Mas no nível mais profundo de leitura, esse é um salmo sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, sobre a sua missão. E esse salmo em particular tem a ver com a ascensão de alguém ao trono de Israel. É um salmo de coroação. E é por isso que esse texto fala de reis que se levantam contra esse rei. Porque é claro que quando você se torna rei, existem outros reis que querem testar você, ver se você é poderoso o suficiente, se você é forte o suficiente. Eles estão tentando te derrubar. Mas esse salmo aqui, Deus vem falar para o seu povo: fiquem tranquilos, porque eu estabeleci esse rei sobre esse trono. Então, mas esse é apenas um dos níveis de leitura. Porque se você prestar atenção nesse salmo, a gente vê que a linguagem que o salmista usa é demasiadamente muito grande, muito excelente. Nenhum rei terreno consegue justificar toda essa linguagem real, de glória, de majestade que esse salmo aqui contém. E é por isso que ele é chamado de um salmo messiânico, porque ele aponta para um rei que é maior que esses reis de Israel, para um ungido que é maior que os outros ungidos. Porque aqui no Salmo, no versículo 3, a gente vê que o salmista fala sobre o ungido do Senhor. E a palavra ungido, nosso português, em hebraico, a palavra Messias. E no grego é Cristo. Então esse salmo está dizendo: fiquem avisados, porque o Senhor colocou o Messias dele, o Cristo dele, o ungido dele. E é por isso que nós podemos ler esse salmo meditando a respeito do ungido definitivo, máximo, do rei definitivo, máximo, do Davi definitivo, máximo. E esse salmo fala sobre 4 coisas em particular. Nos versículos 4 a 9, nos fala que nós temos um rei verdadeiro acima de todos os reis. Os versículos 1 a 3 nos mostram que nós odiamos esse rei. Os versículos 10 a 12 diz que nós precisamos do rei e que nós podemos nos refugiar nesse rei. Então, primeiro, nós temos um rei. Existem esses reis todos, mas Deus fala que ele tem o rei dele, o rei que ele mesmo instaurou, um rei verdadeiro. E sabe, o que eu acho muito interessante sobre a literatura da raça humana é que em todos os lugares, todas as culturas, nós temos uma linha de narrativa,
de mitos, que é basicamente o seguinte, de que havia, há muito tempo atrás, um grande rei. Um rei cheio de justiça, um rei cheio de poder, de sabedoria, de compaixão. E nessa época que esse grande rei, ele governava, toda a terra, todo o reino vivia em prosperidade, em paz, tudo prosperava. Nós vivíamos numa época, numa era dourada na nossa história. Toda a civilização em todas as áreas prosperava. Mas então alguma coisa aconteceu que tira esse rei do poder. Então toda a terra vira caos. Nós vemos a destruição, nós vemos o colapso, nós vemos a desintegração em todas as áreas. E agora nós aguardamos que esse rei verdadeiro um dia vai voltar. Se você parar para pensar, eu falei uma coisa bem genérica, mas você pode imaginar diversas histórias que seguem essa mesma linha de raciocínio. A gente tem o Rei Leão, é basicamente isso, Robin Hood, o Rei Arthur, o Senhor dos Anéis, todos eles têm essa mesma linha de raciocínio de história. Na tumba do Rei Arthur está escrito: aqui jaz Arthur, o rei que foi e que retornará. A promessa é de que esse bom rei, que trouxe um breve, mas glorioso momento de justiça, radiante, ele um dia vai voltar, ele vai consertar tudo novamente. E o curioso a respeito dessas lendas, desses mitos, dessas histórias, é que o histórico real de reis no nosso mundo, desse lado da realidade, é um histórico terrível, horroroso. É um histórico de tirania, um histórico de escravidão. Ao longo dos anos, quase todas as monarquias do nosso mundo foram derrubadas para o surgimento das democracias. E os cristãos cooperaram muito nesses movimentos. Então, por que nós temos, ainda assim, esse fascínio tão grande por reis, por coroas? Por que essas lendas antigas têm tamanho poder sobre as nossas almas? Por que elas nos encantam tanto? Por que elas nos capturam o nosso coração dessa maneira? Porque existe ainda um grande apelo sobre nós por conta delas. A gente pode ver nos filmes, o tempo todo sai uma história atrás da outra, um filme atrás do outro sobre reis, sobre monarquias, e nós corremos para a sala de cinema todos os anos, nós compramos livros o tempo todo, e nos lugares onde não existe realeza, as pessoas ainda são obcecadas ou melhor, nos lugares onde existe realeza, foi isso que eu falei, as pessoas são obcecadas por elas. A gente pode ver na Inglaterra, no Reino Unido ainda, o tempo todo as pessoas querem saber o que está acontecendo na família real. Eles não têm nenhum poder político significativo, tudo está concentrado nas mãos do primeiro-ministro, mas ainda assim todo mundo quer saber quais são as novas fofocas, os novos burburinhos que estão acontecendo. As pessoas são fascinadas por isso. E nos lugares onde não existe monarquia, não existe realeza, nós fabricamos novos reis. Nós pegamos bilionários, nós pegamos atletas, nós pegamos artistas e nós coroamos eles, nós adoramos eles. A gente pode ver o tempo todo que esse tipo de relacionamento é tóxico, não somente para quem é objeto de adulação, mas para quem adula também. A democracia veio como um remédio para nós, porque nós, como raça humana, nós não sabemos lidar com a monarquia, não sabemos conviver com reis, mas ainda assim nós precisamos de um rei. Então por que nós temos essa necessidade por reis? Por que nós coroamos eles? Por que nós criamos eles? Por que nós adoramos eles? E o motivo que eu encontro para essa pergunta é porque nós fomos criados para ter um rei. Nós fomos criados para servir um rei. O motivo para esses mitos antigos, para os novos mitos que surgem, o motivo para toda essa sede que nós temos de coroar, é porque nós fomos criados, na nossa essência, como seres humanos, para ter e para servir a um rei. O motivo para nós adorarmos reis e criá-los é porque eu acredito que existe um rastro memorial em nós
de um grande rei, de um rei que existiu, um rei antigo, um rei que reinou com justiça, que reinou com paz, com prosperidade, com glória. Nós somos criados para servir esse rei verdadeiro e nos submeter a esse rei verdadeiro, para adorar ele, para conhecer ele. Mas alguma coisa aconteceu nessa história e nós paramos de nos submeter a esse rei, e essa é a causa de toda a nossa miséria hoje em dia. Porque é exatamente essa história que Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai nos contar, de que existe esse rei que está acima de todos os outros reis, que sobrepuja os reis que nós criamos, e os melhores reis que existem em ficções ou até mesmo na vida real, são apenas um reflexo turvo desse verdadeiro rei da glória. E mais, a Bíblia diz que se você rejeitar esse rei verdadeiro, você vai fabricar para você um outro rei para você servir. Porque você precisa fazer isso. Mesmo que você rejeite intelectualmente essa ideia na sua cabeça, você não consegue rejeitar essa ideia ontologicamente, ou seja, no seu ser, na sua essência, naquilo que você é. Você não consegue negar isso psicologicamente. Você foi criado, os mecanismos do seu coração foram criados para se submeter a alguma coisa. Você não consegue rejeitar isso. Você vai atrás de salvadores, você vai atrás de reis e você vai se submeter a algum rei. Jeffrey Smalls foi um escritor e ele sofria com AIDS. E 3 semanas antes dele morrer, ele escreveu na revista do New York Times a sua última coluna. Ele estava com vergonha de admitir isso, mas ele disse que antes da última eleição que houve na época dele, antes dele morrer, ele queria muito, o sentimento dele é que se um democrata, um candidato do Partido Democrata fosse eleito, ele então conseguiria juntar todos os recursos necessários para poder encontrar a cura para o problema dele. Mas depois que aconteceu, ele conseguiu admitir o quão estúpido foi esse pensamento dele. Porque as coisas não são nem de perto tão simples assim. Mas esse é o nosso sentimento, o sentimento que a gente tem, de que alguém vai chegar e que vai curar tudo nas nossas vidas. Vai existir, vai aparecer um rei Arthur, vai aparecer um político do seu partido de preferência na presidência, vai aparecer um parceiro romântico que vai chegar e vai salvar você. Você precisa de um rei, você precisa servir, submeter a algum rei. Se você não se submeter ao rei verdadeiro, você vai adorar e você vai servir algum outro. Como C.S. Lewis escreve, essa necessidade por coroar alguém e adorá-lo é forte, porque a natureza espiritual, assim como a corporal, deve ser servida. Negue a ela comida e ela vai engolir veneno. O que C.S. Lewis quer dizer com isso? Ele está falando basicamente o seguinte, que o seu corpo ele precisa engolir comida. Não é uma questão de se vai engolir ou não vai. Ele vai engolir alguma coisa. Ninguém é livre disso. A questão verdadeira, então, trazendo para esse lado, você vai se submeter ao rei verdadeiro que vai te perdoar, que vai te libertar, que vai te salvar, que vai te perdoar. Ou você vai, aquele que você foi criado para servir, ou você vai se submeter a alguma outra coisa que não vai te perdoar pelas suas falhas, que não vai preencher o seu coração. Porque se você se submeter à sua carreira, quando você falhar, você não vai conseguir se perdoar. Se você se submeter a qualquer outra coisa e você falhar nisso, você não vai conseguir se perdoar, porque esse seu rei não vai te perdoar. Somente Jesus é o rei que pode te perdoar pelas suas falhas. Mas aqui nós temos Deus dizendo, eu estabeleci o meu rei em Sião. Eu dei a esse meu rei toda a terra. Em Hebreus, o autor cita o Salmo 2, dizendo o seguinte, a que rei Deus poderia ter virado e dizido, tu és o meu filho amado? Não existe um outro rei. O autor dos Hebreus, ou melhor, o salmista, está fazendo algum eufemismo aqui, é como se o autor dos Hebreus estivesse falando. Ele responde que não.
Ele não usa de hipérbole, ele não usa de eufemismo. Deus está falando aqui sobre o seu Messias, sobre o seu ungido, sobre Jesus. Nós temos um rei. Mas não somente isso, nós odiamos esse rei. Porque nos é dito aqui nos versículos 1 a 3 que todo coração humano odeia o rei verdadeiro. Porque se amontinam as nações e os povos da terra tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. O que o salmista está pincelando aqui? O que ele está escrevendo aqui? Quando uma nação vencia uma guerra, vencia uma batalha, não somente as posses dos outros soldados se tornavam posse por direito da nação vencedora, mas também eles se tornavam possuidores por direito da própria vida das pessoas, da nação que perdeu a batalha. Eles tinham direito sobre a vida deles, que eles poderiam pegar aquele povo, os soldados, e trazer para a sua nação como escravos. Então, nessa passagem, nós vemos os reis da terra revoltados, mas eles não estão revoltados porque eles perderam a guerra. Eles estão revoltados porque agora eles possuem um dono. Eles são prisioneiros, eles possuem um rei. Um rei tem direito sobre a vida deles. Eles estão dizendo basicamente o seguinte: eu quero ser o meu próprio dono. E essa é a convicção central de todo coração humano. George MacDonald foi autor de diversos livros, foi um dos influenciadores de C.S. Lewis, escreveu alguns contos também. Ele disse que a convicção central do inferno é essa: eu sou meu próprio dono. Esse é um sentimento comum, segundo George MacDonald, de todas as pessoas que vão para o inferno. Eu sou o meu próprio dono. E também é a convicção que cria infernos na sua vida. Ela cria infernos nos seus relacionamentos, cria inferno no seu casamento, cria inferno na sua vizinhança, cria um inferno na sua vida. Eu sou o meu próprio dono. Esse é o comportamento natural de todo ser humano. Eu sou o meu dono, ninguém manda em mim, ninguém possui direito sobre mim, eu tenho direito sobre a minha própria vida. Vocês que criam criança, vocês sabem como que é. Nenhuma criança gosta de se submeter à autoridade do pai. Nós temos que internalizar isso no coração delas, porque nós somos, por conta do pecado, essa é a nossa natureza caída agora. Eu sou meu próprio dono, eu não quero que ninguém mande em mim. Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. É isso que nós estamos gritando o tempo todo no nosso coração. Você quer ouvir uma definição bem básica do que é pecado? Pecado é basicamente o seguinte: é servos se colocando no lugar do rei. Porque o que existe de errado com o mundo? O que pode causar, de um lado, o holocausto, e do outro lado, é o motivo de você acordar tão rabugento e frustrado todo dia de manhã? Aí você fala: Mateus, como assim? São dois extremos. Eu sei que são dois extremos, mas o holocausto foi causado por pessoas que se colocaram no lugar de Deus, por servos que se colocaram no lugar do rei. São pessoas que começaram a escolher quem devia e quem não devia viver, quem devia morrer, quem não devia morrer, quem era ser humano e quem não era ser humano. Mas, por outro lado, qual que é o motivo de você estar tão preocupado o tempo todo? É porque você acredita que você sabe como a sua vida deveria estar andando. É porque você acredita que você tem toda a sabedoria. E, portanto, você está se colocando no lugar de Deus. Você é um servo se colocando no lugar do rei na sua vida. Todos os nossos problemas, toda a nossa miséria, toda a nossa luta é causada pelo pecado. E o que é pecado? É servos que se colocam no trono, que se coroam, que se colocam no lugar do rei.
E a Bíblia diz que nós odiamos esse rei verdadeiro. Nós odiamos a ideia de alguém que tenha direitos sobre nós. Nós odiamos a ideia de ter um rei que põe um jugo sobre nós e diz pra gente: você pertence a mim, você não pertence a você mesmo. Você precisa fazer o que eu digo que você tem que fazer, obedecer os meus mandamentos. É por isso que a Bíblia diz que não somente nós não acreditamos em Deus, mas que nós odiamos Ele. Nós temos um rei e nós odiamos esse rei. Mas aí você pode perguntar: não, Mateus, você está errado, isso não é verdade. Eu cresci a minha vida toda na igreja e eu nunca odiei a Deus na minha vida. Outra vez você pode falar: você não é da igreja. Você fala: não, isso não é verdade. A gente vê o tempo todo por aí que as pessoas acreditam em Deus. Acreditar em Deus é uma coisa popular hoje em dia. As pessoas que não acreditam em Deus é que são julgadas e é muito difícil encontrar alguém que fala que odeia Deus. Mas tudo bem, vamos lidar com isso por um pequeno instante. Primeiro, talvez você seja aqui, você pode falar isso, que, sabe, 90% das pessoas aí acreditam em Deus, acreditar em Deus é uma coisa popular, é mais fácil você falar que acredita em Deus do que você não acredita em Deus hoje em dia. Mas sabe, eu até concordo com você, mas não é isso que a Bíblia está falando pra gente. A Bíblia não diz que nós odiamos o conceito de que existe um Deus, a ideia de um Deus, mas a Bíblia fala que nós odiamos esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que grita dos sinais: sejam santos porque eu sou santo. O Deus que diz: você não pode me seguir a menos que você odeie o seu pai e você odeie a sua mãe. É esse Deus que nós odiamos. O Deus que fala: me adore e me coloque como primeiro lugar na sua vida. Eu não quero que você não pode nem mesmo enterrar o seu pai, você tem que vir e me seguir. O Deus que fala: Abraão, mata o seu filho simplesmente porque eu quero que você mate ele. É esse o Deus que nós odiamos, que nós rejeitamos, que nós não queremos nos submeter. Pergunta para qualquer pessoa aí que fala, que acredita em Deus, se ela acredita nesse Deus. Ela vai falar: não, eu acredito num Deus de amor, que perdoa todo mundo, e aí eu encerro o meu caso. As pessoas não odeiam a ideia de um Deus, elas odeiam esse Deus. Elas odeiam se submeter a esse rei. Mas você pensa: tá bom, Mateus, eu entendi. As pessoas que odeiam Deus são as pessoas céticas, que estão lá fora da igreja, que não aceitam o Deus da Bíblia, mas não é o meu caso, não. Eu sempre acreditei, eu amo esse Deus, mas não se engane com isso, não. Eu gosto muito dessa citação de Flannery O'Connor, uma escritora do século passado. Ela escreveu esse livro chamado Sangue Sábio. É uma história e existe esse personagem chamado Hazel Mote. Ela escreve o seguinte a respeito desse personagem, abre aspas: havia nele uma profunda, escura e silenciosa convicção de que o caminho para evitar Jesus era o de evitar todo pecado. Aí você fala: meu Deus, o que ela quer dizer com isso? O caminho para se evitar Jesus é evitar o pecado? Sim, porque, veja bem, eis aqui esse cara, o Hazel. Ele é um cara muito religioso e ele entende que se ele for muito, muito bom, se ele for muito moral, se ele obedecer tudo na linha, ele não precisa se submeter a Jesus como um rei. Ele faz a parte dele no acordo e Jesus faz a parte dele. Ele anda na linha, ele não precisa submeter a tudo aquilo que Jesus impõe sobre ele. Ele agora, como uma pessoa que paga impostos, ele paga os impostos dele, ele recebe benefícios em troca. E as pessoas religiosas odeiam a ideia de servir um Deus que salva simplesmente pela pura graça. A gente odeia a ideia da graça, porque a graça chega para você e fala o seguinte: olha só, não existe nada que você pode fazer para agradar a Deus. Não existe nada que você pode fazer para merecer alguma coisa de Deus. Nada que você faz é suficiente. Isaías 64:3 diz: as nossas obras são como trapos de imundícia, toda a nossa justiça é como trapos de imundícia diante dele. Ou seja, as melhores coisas que você já fez na sua vida, as melhores ações, Deus vê como trapos imundos, não adianta de nada. Então a ideia de ser salvo pela graça, de que você não pode fazer nada para merecer, mas Deus, pela sua livre misericórdia, escolhe você e derrama o amor dele em você, faz com que agora você deva tudo a ele. Não existe nada que ele não possa reivindicar de você agora.
E as pessoas são apavoradas com essa ideia. Você acredita que se Jesus voltasse hoje, você subiria porque você é uma pessoa boa, uma pessoa que tenta fazer o bem, que às vezes é até mesmo melhor do que a maioria ao seu redor, você é uma pessoa acima da média? Ou você entende que você subiria porque você é uma pessoa horrível, depravada, salva, pura e exclusivamente pela graça de Deus na sua vida? Isso diz muito sobre você. Muitas pessoas usam a moralidade, a obediência, os mandamentos para evitar se submeter a Jesus como seu rei, como seu Senhor. Seja pela moralidade, pela religião ou pela irreligião, pela imoralidade, todo mundo odeia esse rei. Não querem se submeter a esse rei. Nós temos um rei, nós odiamos esse rei, mas nós precisamos do rei. Nós temos um rei, nós odiamos o rei, mas a única solução é nós sermos convencidos de que nós precisamos do rei. Nós precisamos servir o rei, nos submeter ao rei, beijar o rei, se alegrar no rei. Versículos 10 a 12, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Os versos 10, 11 e 12 estão falando que nós só temos duas alternativas. Se nós servirmos e beijarmos o rei, nós vamos encontrar refúgio nele. Mas se nós não servirmos, nós vamos ser destruídos. Não existe refúgio fora do rei. Só existe refúgio no rei. Você precisa do rei e você precisa estar convencido, você precisa estar convicto disso. A ironia, no final das contas, é que liberdade fora do rei é, na verdade, escravidão. Mas as correntes desse rei são verdadeira liberdade. Mas por que você precisa do rei? Porque se você não se submeter ao rei verdadeiro, como nós vimos dizendo, você vai atrás de reis falsos na sua vida. Porque todos nós estamos tentando voltar para Camelot. Se você for atrás de qualquer rei que não seja o rei verdadeiro, isso vai destruir você. Você vai se tornar cada vez menos humano, você vai se escravizar cada vez mais, você vai se encolher em si cada vez mais, porque todos os outros reis são falsos, eles não podem trazer a paz que nós precisamos de verdade. E quando você deposita as suas esperanças em qualquer outra coisa, em qualquer outro rei que não seja o rei verdadeiro, você vai esmagar essa coisa, esse rei, com o peso das suas expectativas sobre ele. Por exemplo, um parceiro romântico, você acredita que vai aparecer alguém que vai te salvar, você vai esmagar essa pessoa com o peso das suas expectativas sobre ela. E por fim, você mesmo vai ser esmagado quando você perceber que essa pessoa não vai conseguir viver à altura disso. Ninguém consegue. Então você vai sofrer uma desilusão, você vai sofrer uma queda, e grande vai ser a sua queda. Foi Ele quem criou você. Ele sabe como funcionam os mecanismos do seu coração. Somente nele você pode se tornar quem você foi criado para ser. Somente nele, um dia, você vai alcançar toda a plenitude do que significa ser humano. Todo mundo precisa sentir que está alcançando alguma coisa. Sentir que é amado. E nós buscamos isso servindo aos reis. Mas a única maneira de você ser realmente pleno é se você servir a esse rei. Porque quando você serve esse rei serve você de volta. Quando você beija esse rei beija você de volta. Bem-aventurados que se refugiam nele. Nós temos um rei, nós odiamos o rei, nós precisamos do rei, mas por fim a gente precisa falar por que nós podemos nos refugiar nesse rei. Por que você pode se refugiar nesse rei? Porque até que nós sirvamos esse rei, o rei Jesus, nós estamos sob o domínio de algum outro rei. Então é necessário que haja uma guerra para que as nossas correntes sejam quebradas, para que nós saiamos do reino das trevas e sejamos transportados para o reino da luz.
para o reino do Filho do seu amor. E essa foi a guerra que Jesus travou. E como que Jesus travou essa batalha, essa guerra? Como eu disse, se pecado é servos se fazendo rei, se colocando no lugar do rei, salvação só pode vir pelo rei se colocando no lugar do servo. Jesus é o rei do universo, o rei da glória, como nós cantamos aqui. E ele deixou toda essa glória, toda essa majestade dele de lado, e ele veio ao mundo na forma de servo, como nós vemos em Filipenses capítulo 2. E na cruz, ele foi o nosso libertador. Ele travou a maior e mais sangrenta das batalhas contra o único inimigo que pode realmente nos derrotar, o pecado e a morte. Mas ele venceu. Ele quebrou as nossas correntes, ele nos resgatou para o seu reino. E agora você pode beijar o rei, você pode beijar o filho, você pode adorar o rei, adorar o filho. O grupo de louvor pode se posicionar. Sabe, como eu disse há um mês atrás, eu adoro esse linguajar, beije o filho, porque isso significa ter o seu coração completamente capturado pela beleza e pela glória dele. Isso fala algo a respeito do cristianismo que é singular, porque diz que existe beleza, que existe, como nós falamos na semana passada, existe relacionamento real, verdadeiro, existe amor real, existe paixão, existe desejo, e você precisa ver isso em Jesus. Você precisa enxergar isso. E quando você fizer isso, e somente então, você pode se tornar aquilo que você foi criado para ser. E aí você pergunta, Mateus, o que você quer dizer com isso? Você está falando isso o tempo todo. O que significa me tornar aquilo que eu fui criado para ser? E a resposta para isso é que eu não faço a mínima ideia do que isso significa. Eu não faço a mínima ideia. Mas eu sei que isso é verdade porque a Bíblia fala que isso é verdade. Eu creio nisso. Que quando esse rei voltar, a palavra de Deus fala, nós vamos ver ele como ele é. E nós vamos ser como ele é. Como ele é hoje, nós temos algumas pistas, alguns indícios. Mas plenamente eu não faço a mínima ideia do que isso significa. Mas eu sei uma coisa. Eu sei que quando esse rei, lá em Mateus capítulo 21, ele entra na cidade de Jerusalém, sobre um jumentinho, ele é adorado, ele é recebido com honras nas alturas, e as pessoas diziam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E a palavra fala que nós vemos as pessoas levantando os seus ramos e balançando o tempo todo, dizendo, hosana nas alturas, bendito é o rei que vem. Eu não sei como isso vai ser, mas a gente tem indício disso aqui, porque, veja bem, o Salmo 96 diz o seguinte, alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores dos bosques ante a face do Senhor, porque vem. Bendito é o rei que vem, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Outra passagem que me surpreende muito é Isaías 55, que diz o seguinte, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, todas as árvores do campo baterão palmas. Sabe, a gente tem um pequeno indício de como que vai ser isso. A palavra de Deus está falando aqui em Isaías 55, que quando esse rei voltar, as árvores vão estar batendo palmas. A gente vê isso em certo sentido aqui em Mateus capítulo 21, com as pessoas balançando os seus ramos, vendo esse rei voltar, esse rei assumir o seu trono em Jerusalém. Mas a gente vai ver isso na sua plenitude, quando ele voltar em glória, na plenitude dos tempos. E a pergunta que eu faço, meu irmão, é se as árvores vão estar batendo palma quando ele voltar, como que eu e você não vamos estar? Como que eu e você não vamos estar nos parecendo como?
Ele vem, ele vai transformar você naquilo que você foi criado para ser, e você vai se tornar algo, uma criatura extraordinária. Sabe, Jonathan Edwards, ele fala o seguinte, que hoje, aqui na Terra, nós temos 5 sentidos. Nós temos tato, visão, olfato, audição, fala, paladar, mas ele pergunta, sabe, quando Jesus voltar, quantos sentidos que nós vamos ter? Sabe que nós vamos ter 10 sentidos? Sabe, a gente vai ter 50, 100, 1000 sentidos, eu não faço a mínima ideia, só posso imaginar como vai ser. Eu não sei como que é, mas isso me enche com bastante esperança, com alegria. Para finalizar, só mais um pouquinho, um dos maiores fechamentos de história que para mim que existe é o fechamento das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. E no seu livro, no fechamento do livro, nós temos as crianças e os animais, as criaturas, chegando a essa terra chamada a Nova Nárnia. E eles ficam maravilhados com tanta beleza que alguns cavalos começam a correr. E aqui eu cito C.S. Lewis, ele diz o seguinte, mas foi aí que aconteceu a coisa mais estranha. Todos os outros começaram a correr também. E para sua surpresa, descobriram que não conseguiam acompanhar os cavalos, não somente os cães e os humanos, mas também os gorduchos. O que ele está falando? Os cavalos começaram a correr. Então, a gente começou a descobrir que nós, as crianças, outras criaturas, a gente estava conseguindo correr na mesma velocidade que aqueles cavalos. O gorducho confuso e até o anão Pog com as suas perninhas curtas. E o vento golpeava-lhes o rosto como se estivessem viajando em alta velocidade em um carro sem para-brisas. Os campos passavam voando como se fossem vistos das janelas de um trem-bala. E embora corressem cada vez mais rápido, ninguém sentia calor, nem cansaço, nem ficava sem fôlego. A palavra de Deus fala em Isaías que aqueles que confiam no Senhor vão renovar suas energias, as suas forças, e correrão e não se cansarão, e vão voar como a águia. Será que isso daqui, se Jesus está tentando antever um pouquinho de como vai ser o novo céu, a nova terra? E por fim, ele termina falando o seguinte, para nós, esse é o fim de todas as histórias a respeito de Nárnia, para a gente que está lendo. Com absoluta certeza, nós podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, os personagens, esse foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as aventuras deles em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estava começando o capítulo 1 da grande história. A história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor que o anterior. Para mim isso é maravilhoso. Eu não sei como você vai se parecer, eu não sei o que eu vou estar parecendo como, mas eu sei que vai ser o final do seu livro, é um final de glória, de prazer e de alegria, quando esse rei voltar. Você pode fomentar suas esperanças crendo nisso, de que esse final está reservado para você. Ele vai fazer com que todas as coisas da sua vida contribuam juntamente para que você seja conformado à imagem de Jesus, a esse Rei da Glória. Você pode se levantar, vamos cantar. Aleluia.